Bom dia, minhas queridas, bom dia, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos novamente aos estúdios do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e hoje nós vamos trabalhar aqui a revisão de medicina legal para o seu concurso de agente, escrivão e delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, tá? Embora tenha sido suspensa aí a aplicação da prova de vocês, o lado ruim é que foi suspenso, né? Isso mexe um pouco com o psicológico de alguns candidatos, mas o lado bom é que nós estamos com vocês até a data da prova, vamos fazer vários eventos daqui até lá, várias revisões, continuaremos trabalhando os conteúdos aí para vocês não perderem o que vocês já aprenderam. Quem já estava preparado vai ficar mais preparado ainda. Quem não tinha tido tempo de se preparar adequadamente, agora, se quiser, vai ter um tempo a mais, né? Esse tempo a gente não sabe qual será, mas fato é que terá um tempo a mais para se preparar. Nós acompanhamos aí, né? Nós do grão que ocorreu, a suspensão temporária também do concurso da PCPR, do DEPEN agora, pelo andar da carruagem, pelo agravamento da pandemia. A gente acredita que, infelizmente, isso deverá ocorrer com outros certames aí, né, que nós teremos nas próximas semanas, nos próximos meses, a exemplo das provas da PCDF, da PCPA, tá? E outros concursos aí, porque é a medida mais prudente que o governo deve tomar nesse momento, porque a maioria dos estados estão com as UTIs lotadas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, que nós nunca tivemos isso, já estamos com as UTIs mais de 90% preenchidas. Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver quem é o pessoal que está aí com a gente. Janduí, um abraço, Janduí. Pessoal aí do Rio Grande do Norte, do Pará, que sempre acompanha a gente, a Denise e a Gilma, tá, gente? Sejam sempre muito bem-vindos. Vai falando aí a sua cidade, tá? O Thiago, Fabrício, pessoal que sempre acompanha a gente aí. Então vamos lá, gente. Vamos começar aí a nossa bateria de questões de revisão da PCRN. Corta para mim aqui, diretor. Gente, desde que saiu o edital, todas as semanas praticamente nós tivemos eventos aqui. Nós já tínhamos resolvido todas as questões da FGV, as questões de medicina legal são antigas, né? De 2011, 2012, mais para cargo de médico e perito legista. Agora é hora da gente relembrar o jeitão geral da FGV, porque depois que a gente resolveu essas questões nas maratonas, nas semanas de exercícios, a gente foi resolver de outras bancas, né, para não ficar repetindo aqui as mesmas questões. Agora a gente vai voltar e vai revisar algumas questões, tá? Agora às 13 horas nós teremos outra aula, noções de armas, com ênfase em armas de fogo, que serve para o pessoal do ITEP, que serve para o pessoal da Polícia Civil de Minas, Polícia Científica do Paraná também, de Santa Catarina, que cobra esse conteúdo na parte de criminalística. Quem quiser assistir, fica atento aí que a aula vai ser bacana, bem contextualizada, bem ilustrada, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão aí, o pessoal de Natal, sejam bem-vindos, tá? E, Thiago, o edital do ITEP, cara, pode sair, pode não sair, tá? O importante é que vocês estejam estudando para quando sair, estarem preparados, tá bom? Gente, uma questão aí de tanatologia, tá? Tanatologia forense da FGV. A FGV gosta muito de tanatologia e traumatologia, assim como as outras bancas. Essa imagem que eu coloco para vocês é a imagem para ilustrar. A banca geralmente não coloca isso, mas como medicina legal é uma disciplina muito visual, tá? Eu gosto de ilustrar bastante o material para vocês. Isso daí são os cristais de Westhoffen Rocha Valverde. Corta para mim, diretor. É um fenômeno
Corta para mim, diretor, por favor. É um fenômeno que ocorre em razão da decomposição, das transformações químicas do ferro, que é um componente do sangue, é um componente da hemoglobina, tá? As mudanças dos estados de oxidação do ferro. Isso daí, gente, ocorre por volta do 3º dia após a morte, quando já está ali na transição da fase de mancha verde abdominal para a fase colicoativa, tá? Os cristais de Westhoffen Rocha Valverde, indicando por volta de 72 horas da morte, o início da decomposição, o início da fase colicoativa, tá? Nessa fase aí o cadáver já está iniciando aquela fase gasosa, a fase avolumada, tá? A fase também conhecida como efisematosa. Isso cai bastante em prova, tá bom? Então vamos lá. A respeito das técnicas cronotanatognóticas, assinale a alternativa que corresponde à técnica para utilizar o momento de morte não recente, tá? E é a análise dos cristais de Westhoffen Rocha Valverde, tá bom, gente? As outras técnicas, rigidez cadavérica, é morte recente, né, gente? Os livores, morte recente. Essas outras técnicas aqui, medição dos pelos da barba, isso daqui só tem valor histórico, isso não tem aplicação mais nos dias de hoje, tá? Foi uma tentativa no passado de elucidar o tempo de morte, e esse do humor vítreo também não se utiliza, tá bom? A medição do teor de potássio no humor vítreo, no globo ocular, tá bom? Próxima questão, perito odontologista. Também traumatologia forense, tá bom, gente? Traumatologia forense. Gente, essa daqui é uma questão de média complexidade, porque exige memorização, tá bom? E é um fenômeno pouco cobrado. Traumatologia forense, cianose, ou seja, aquela roxidão da face, da língua, equimoses subconjuntivais, equimoses na parte da conjuntiva. Corta para mim aqui, diretor. Gente, a conjuntiva é essa regiãozinha aqui, ó, esse vermelhinho do olho aqui, tá bom? A regiãozinha membranosa que envolve o globo ocular, beleza? Isso aqui é conjuntiva. Equimoses, né, são pequenos pontos hemorrágicos nas conjuntivas. Otorragia é hemorragia dos ouvidos e manchas de Tardier. Manchas de Tardier são petequias nas vísceras, nos órgãos internos, a exemplo dos pulmões, tá bom? São sinais anatomopatológicos de asfixia, gente. Esses aí são sinais gerais de asfixia, tá bom? Enforcamento, estrangulamento, tá bom? Esganadura, e outros, tá bom? Então, esses aí são sinais gerais de asfixia, tá bom? Então, é uma questão de traumatologia forense, é uma questão que eu considero até difícil, tá bom? Você tem de conhecer bastante os fenômenos aí, os sinais relacionados às asfixias. Corta para mim aqui, diretor. Gente, é interessante a gente discernir, separar sinais de sintomas, tá? Sinais são aquilo que o perito, o médico, o profissional consegue detectar, consegue visualizar examinando. E sinais são aquilo que o paciente relata que está sentindo, tá bom? Um sinal pode ser um sintoma? Pode, se eles coincidirem. Exemplo, o paciente relata febre. O médico mede, o paciente de fato está com febre. O sinal pode coincidir com o sintoma, mas às vezes o paciente pode ter um sintoma que pode ser um sintoma psicológico que clinicamente, por exemplo, o profissional não consiga detectar, tá bom?
E aqui a gente não fala de sintoma porque na maioria das vezes a gente está falando de morto na medicina legal, embora a gente trate de vivos também nos casos de lesão corporal, tá? Aí, gente, perito criminal do DF aqui, ó, 2019, já é do curso de formação essa questão, tá bom? Um caso público divulgado pela imprensa apresenta o seguinte trecho na reportagem. As imagens anexadas, que não serão reproduzidas pela reportagem para preservar a suposta vítima, mostram grandes áreas roxas, Essas imagens são das nádegas e coxas e foram produzidas 6 dias depois do encontro do suposto agressor com a suposta vítima. Então aqui a gente está falando de lesão contusa, né, gente? Provavelmente equimose, não é isso? Por quê? A equimose é que é a lesão contusa que dá para a gente correlacionar com essas características aí. Vermelhidão no primeiro dia, roxidão por volta do segundo, terceiro dia, aspecto azulado por volta do quarto, sexto dia e assim sucessivamente, até por volta do 12º a 17º dia, que ela apresenta a coloração amarelada e desaparece por volta do 20º dia, tá bom? Eu sempre gosto de colocar isso daqui para você. Corta para mim aqui, diretor. Gente, equimose já caiu mais de 200 vezes em provas de medicina legal nos últimos 10 anos aí. Por quê? Porque as bancas gostam de correlacionar as características do espectro equimótico de Legrand-Soule com o tempo de existência da lesão. Nos últimos 5 anos, equimose caiu nas provas mais de 60 vezes. Inclusive, eu fiz um post sobre isso agora no meu perfil do Instagram. Dê uma olhadinha lá que tem a definição de equimose, tá bom? E eu vou fazer outros posts de temas que caem com frequência. Além do perfil lá no Instagram, eu não divulguei a agenda essa semana porque eu estou sem tempo de mexer no Instagram, tá? Mas vocês acompanham o canal do Gran, que aparece a agenda todo dia atualizada. E tem o nosso canal lá no YouTube também, que tem dicas bacanas, tá bom? Não deixe de se inscrever, Perito e Professor Laércio Carneiro. Então essa daí é a equimose. Esse tipo de observação sugere que tipo de lesão? Equimose, né, gente? Essa é a equimose, tá bom? Hematoma, gente, é o acúmulo de sangue em uma cavidade. Sangue em proporções maiores que o corpo não consegue absorver. Tá? Exemplo, um traumatismo crânioencefálico, acúmulo de sangue na cavidade craniana, no encéfalo. Escoriação é arrancamento da epiderme, é quando você cai e rala, cai de bike, por exemplo, que arranca o corinho, a pelezinha, né? Edema traumático é inchaço em uma região em razão de trauma. Exemplo, as crianças no passado apanhavam com palmatória na mão. Aquele inchaço na mão é edema traumático. E necrose é morte das células e do tecido em razão da falta de circulação, tá bom? Tá aí. Olha aí, gente, agente técnico forense do ITEP. Gente, questão fácil, né? Traumatologia forense, tá bom? Questão fácil, beleza? Principalmente para os nossos alunos, porque eu falo isso demais. Aí, gente, perito criminal do DF, salário inicial de R$18.000, tá bom? Tá fácil ser perito, né, gente? Beleza? Curso de formação aí. Uma gestante de 7 meses, tá aqui, gente. Sexologia forense, tá bom? O assunto aqui é infanticídio e aborto, que as bancas gostam muito de cobrar. E essa questão é fácil. Uma gestante de 7 meses decide golpear o abdômen, golpear a barriga com um bastão de madeira para matar o feto. Ela foi internada em hospital com dores e no dia seguinte deu à luz a um feto morto, com sinais de morte recente. Esse caso caracteriza um crime de aborto, né, gente? Corta para mim aqui, diretor.
Gente, e é importante diferenciar o aborto do infanticídio. As bancas gostam disso daqui. O aborto é a morte intrauterina da criança. Aí você revisa lá as hipóteses de aborto. Aborto terapêutico, por exemplo, quando não há outra forma de salvar a vida da gestante, tá? O que é o aborto? É a morte da criança no abdômen, no ventre da mãe, tá bom? E são várias as modalidades, tem as modalidades permitidas e as modalidades proibidas, isso daí você tem de separar. E nós temos o infanticídio, que as bancas também gostam de cobrar, mas é muito simples. É a morte da criança durante ou logo após o parto, quando causada pela mãe. Geralmente em situações de estresse, de depressão, de mãe desassistida, mães que tiveram gestação indesejada, beleza? Então, esse é o infanticídio, tá bom, gente? Isso daí é o aborto, tá certo? Essa questão trata de aborto. As fraturas cranianas tipo mapa-mundi, tá aí FGV de novo, são características de lesões causadas por instrumentos contundentes, e eu trouxe aqui uma tomografia do crânio para você ver. Essa questão é de traumatologia forense, tá? Essa questão é de média complexidade, porque exige que você saiba esse conceito de fratura tipo mapa-mundi, e ela é pouco comentada. Esse tipo de lesão aí, ela cai, lesão contusa na região do crânio, da cabeça, traumatismo crânioencefálico, mas esse nomezinho aí não é comum de ser cobrado, tá bom, gente? Então eu considero a questão fácil, mas em razão de você ter de saber esse nomezinho aí, medicina legal demanda muito isso, o conhecimento da terminologia, dos nomes. E aí, gente, isso demanda um pouco de maturidade de vocês, do candidato. Sejam flexíveis. Você estuda para o concurso língua portuguesa que você estuda a vida inteira. Por mais que lá na escola a gente não dê muita importância, quando você vai estudar para o concurso, você já tem um pouco mais de facilidade. Você já está vendo substantivo desde a 4ª série, né, gente? Sujeito, verbo, advérbio, tá? Então, querendo ou não, você tem um pouco mais de facilidade. Direito. Grande parte dos concurseiros aí já são formados em direito. Então, o cara já estuda direito na faculdade 5 anos. Quem não é de direito, quando vai estudar para concurso, tem que estudar direito. Então, o cara já fica ali muito tempo estudando direito, acaba gostando. Constitucional é bom, administrativo é bom, penal e processo penal é muito bom, né, gente? Aí, quando você muda para a linguagem da medicina legal, exige um pouco mais de maturidade. A linguagem é diferente, a forma de estudar é diferente. Então, você não pode exigir o aprendizado do seu organismo de medicina legal usando os mesmos métodos do direito, gente. E também os professores de medicina legal trabalham um pouco diferente dos professores de direito, porque é outra ciência, é outra terminologia, é outra forma de estudar. E às vezes os alunos não entendem. E outra coisa, a gente aqui não pode ir muito devagar, porque tem gente que reclama, não pode ir muito rápido, porque tem gente que não entende. Eu estou vendo aqui no evento, temos vários alunos aqui, veteranos antigos, já experientes, que acompanham todas as aulas de medicina legal do GRAM aqui ao vivo e ainda assiste lá na área do aluno e ainda comenta, interage, manda dúvida, mas eu estou vendo que tem muita gente nova também. Então, se eu entrar rasgando aqui, quem é novo não acompanha, beleza? Então, sejam compreensivos, tenham um pouco mais de flexibilidade e sejam gentis com vocês mesmos, porque medicina legal é diferente de penal e de constitucional, beleza? Então, tá aí, gente. Terminologia nova. Tá aí, traumatologia forense também, tá bom? Questão fácil. Essa questão serve para a gente revisar as lesões ou feridas. As lesões ou feridas, tá? Produzida por instrumento perfurante, tá bom? Exemplo, agulha. Agulha de injeção, quando o usuário de droga injeta cocaína no braço. Instrumento perfurante, tá? As feridas incisas ou cortantes, tá bom?
produzidas por instrumento cortante. A exemplo, o bisturi e o estilete, tá? Aí nós temos as feridas contusas, tá bom? Produzidas por instrumento que atuam por impacto, por pressão ou por abrasão. A exemplo do cacetete, tá bom? Da tonfa, da empunhadura ou coronha de arma de fogo. E agora nós temos as feridas mistas, tá bom? As pérfuro-contusas, produzidas por instrumentos que perfuram e atuam por impacto, a exemplo dos projéteis de arma de fogo, a exemplo dos PAFs, tá bom? A exemplo dos projéteis de arma de fogo, tá bom? Nós temos os instrumentos pérfuro-cortantes, aqueles que entram perfurando e cortando, a exemplo das facas, quando operadas de ponta. Se for operada só a lâmina, a ferida será cortante ou incisa. E nós temos as feridas corto-contusas produzidas por instrumento corto-contundentes, a exemplo do facão, tá bom? O instrumento atua com gume e com impacto. E eu coloquei aí a fotinha da ferida para você, que vai ser cobrada na questão, para você mentalizar, para você memorizar e revisar. Mas a banca não vai colocar, tá, gente? Perito legista do Rio, FGV 2011. Uma lesão que exibe bordas e vertentes regulares. Borda é isso daqui que você está vendo. Agora a vertente, eu vou fazer aqui o corte da seção transversal da ferida. A vertente é essa paredezinha aqui, ó. Bordas e vertentes regulares que se cooptam, que se encaixam perfeitamente e que apresenta margens sem escoriações ou equimoses e fundos sem trabéculas, fundos sem fragmentos de tecido unindo uma borda à outra. É denominada de lesão incisa ou cortante. Beleza, gente? Incisão é procedimento, é corte feito por profissional de saúde no procedimento cirúrgico, beleza? Então tá aí mais uma questão. Essa daqui é de traumatologia forense, é uma questão fácil. Isso aqui tá lá nos nossos slides, tá bom? Ó, o que que tá nos nossos slides? Feridas contusas estão nos nossos slides também. Só não falei dessa nomenclatura de mapa mundi, mas a gente fala. Aborto e infanticídio estão nos nossos slides, tá bom? Equimose também estão nos nossos slides, tá bom? Asfixias estão nos nossos slides, tá? E essas técnicas aqui também, essa daqui especificamente, eu falo em exercício à medida que vai aparecendo, tá bom? Então os nossos alunos já viram tudo isso. Isso aqui está nos nossos slides, é antropologia forense, tá bom? E é uma questão fácil. Como diferenciar os sexos? Quais ossos diferenciar os sexos? Corta para mim aqui, diretor. Gente, antropologia forense, identificação humana. É o capítulo da medicina legal que identifica pessoas vivas ou mortas. Morta, inclusive já esqueletizada, tá bom? Quais são os ossos mais importantes para a identificação de sexo, idade, etnia? Os ossos do crânio, por exemplo, ajudam bastante. Agora, na diferenciação do sexo, quando adulto, que torna bem nítido, o osso da pelve, o osso da bacia, permite diferenciar bastante o homem da mulher. A outra também, a primeira vértebra, permite diferenciar bastante, mas é menos utilizado. O que é mais utilizado? O osso da pelve, o osso da bacia e também o crânio. Lá nos nossos slides de antropologia forense eu mostro o crânio da mulher e o crânio do homem. E tem várias diferenças. E para diferenciar a idade, o tamanho do crânio, como que estão a união das placas ósseas do crânio, das peças ósseas do crânio. Na criança, essas placas ainda têm divisão entre elas, tá bom? As placas do adulto são totalmente unidas, totalmente fundidas. As suturas cranianas são nítidas, tá bom? Na criança tem a muleira, a fontanela, a abertura. Os dentes também ajudam a diferenciar bastante criança de adolescente e de adulto. Antropologia forense
Identificação humana. Etnia, como que a gente diferencia uma etnia da outra? O crânio, os dentes. Embora no Brasil isso não seja aplicável, porque nós somos uma nação muito miscigenada, tá bom? Então vamos ver essa questão que eu trouxe para você uma figura para ilustrar, para você relembrar. Assinale a alternativa que indica a melhor estrutura para se fazer o diagnóstico do sexo. Diagnóstico do sexo, quando se analisa uma ossada ou partes da mesma. Eu coloquei aí para você os ossos da pelve do homem e da mulher. Tá aqui, ó, a abertura da pelve da mulher, porque a mulher tem que parir, tem que dar à luz, beleza? Então a cavidade é grande. Então é a bacia, gente. Beleza? O crânio serve também, mas é o segundo parâmetro, tá? Isso daqui serve para os ossos do dedo para estimar estatura, mas é pouco utilizado. O fêmur serve para estimar a estatura, mas é bastante utilizado, tá bom? Aí, gente, perito criminal, curso de formação de perito criminal do DF, salário de 18 mil, vou anotar aqui para você, como artifício, recurso motivacional. E aí eu coloquei a fotinha, a banca não colocou a fotinha, mas eu coloquei para você. Considerando a imagem apresentada, assinale a alternativa que indica melhor termo ou expressão para definir a lesão apresentada. Corta para mim aqui, diretor. Gente, o professor Genival Veloso de França trata disso no capítulo de traumatologia forense e ele divide isso daí em lesões de natureza especial. Aí ele chama de decapitação, esgorjamento, degola, vem o empalamento também. Ele fala do empalamento e do espostejamento, beleza? Esse tipo de lesão aí, o corte na região anterior ou lateral do pescoço, esgorjamento. O corte na região posterior da cervical, do pescoço, é a degola. E a separação da cabeça do tronco é a decapitação. Espostejamento, quando corta todo o corpo em pedaços irregulares, em postas. Aí você vai lembrar da sua mãe preparando aquela peixada em postas, beleza? Então aí você vai lembrar do espostejamento. O empalamento é a introdução de objetos longos, barras metálicas, pedaços de madeira, tubos, na região genital da vítima, de baixo para cima, às vezes de cima para baixo. O empalamento é muito de baixo para cima. Geralmente a gente chega no local de crime, a vítima está lá morta, com o objeto alongado introduzido na região genital. Isso é muito comum em casos de vingança, crimes sexuais, por exemplo, tá bom? Não sei se eu estou esquecendo de algum. Beleza, gente? Cuidado, a imprensa vai misturar na sua cabeça degola, esgorjamento e decapitação, tá bom? Oi, Santos, obrigado aí pelo reconhecimento, gente. Estamos aí, tá? A Larissa falou que deu até fome pros aí que tem aptidão para as carreiras policiais, não se assustam com isso, né, gente? E a resposta é letra B, esgorjamento, beleza? Pessoal de Natal aí, um abraço pro pessoal de Natal, beleza? Vamos para a nossa próxima questão, gente. Perito criminal do DF, vou colocar aqui o recurso motivacional para você, tá bom? Até 23 mil, tá bom? Delegado é a mesma coisa, beleza? Quem está estudando para agente escrivão, inicial aqui, R$9.000, tá bom? Mas não impede você depois fazer para delegado, ou perito, ou papiloscopista. A imagem apresentada exibe aqui, gente, orifício de entrada de PAF, tá bom? Esfumaçamento, efeito secundário do tiro. Corta para mim, diretor. Efeito secundário do tiro, deixei a arma distante, não vou levantar para buscar, não. Aliás, corta para a tela, por favor, diretor, para eu pegar para eles verem.
Corta para mim, diretor. Gente, esfumaçamento, efeito secundário do tiro. Tá aqui a arma, vou colocar aqui no fundinho. Vou colocar aqui no fundinho branco para você, tá? Tá aqui a arma. Quando o tiro é dado a curta distância, não só o projétil entra no corpo da vítima, mas os elementos secundários do tiro também entram. Nessa distância aqui, por exemplo, a chama vai queimar o corpo da vítima, ó, tá bom? E a fuligem, a fumaça que sai do cano da arma, vai atingir o alvo também, beleza? Quando você vai distanciando, a tendência é que só o projétil atinja. Quando você faz o tiro de encosto, a tendência é que outros elementos também entrem, que formam a câmara de mina de Hoffman, por exemplo, tá? Que nós veremos mais adiante nas próximas questões, beleza? Isso que você tá vendo aí, a arma limpa, tá, gente? A arma sempre fica limpa, tá bom? Quando eu vou mostrar para vocês, por questão de segurança, a arma sempre limpa, tá aqui, o carregador tá fora ali, tá bom? Então tá aí, gente, o esfumaçamento, por quê? Porque esse tiro foi a curta distância, você já sabe. A imagem apresentada exibe lesões por projéteis de arma de fogo disparados a curta distância. Tá aqui um orifício de entrada, tá aqui outro orifício de entrada e a resposta é a letra A. Corta para mim, diretor. Gente, esse esfumaçamento sai lá na mesa de necrópsia na hora que a gente vai lavar o cadáver para fazer a necrópsia. O chamuscamento, a queimadura da chama, quando a chama atinge a pele, não sai, beleza? Isso daí sai. E já foi cobrado dessa forma, tá bom? Fique tranquilo, Thiago, sempre fria para demonstração, sempre fria aqui, tá bom? Eu fiz já muitos treinamentos de armamento e tiro, inclusive vou fazer um de instrutor em breve, assim que eu tiver um tempinho, é porque o curso de instrutor são 2 semanas direto, se eu for fazer o curso lá eu fico sem ter como atender vocês aqui semanalmente, estou procurando uma folga para fazer o curso. Já tenho mais de 10 treinamentos na parte de armamento e tiro. As normas de segurança a gente obedece rigorosamente, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então é isso daí, gente. Questão 10. A respeito das lesões produzidas por disparos de arma de fogo, novamente aí. Assinale a alternativa que apresenta o significado sinal de Benassi. Diretor, corta para mim aqui. Gente, vou tratar de um assunto importante aqui para vocês. Traumatologia forense. Quem assistiu a aula essencial 8020 de medicina legal, tá gravada gratuita aí no YouTube, reveja. Eu analisei 1.400 questões de medicina legal dos últimos 5 anos. Dessas, 1/3 dela, aproximadamente 500, foram de traumatologia. E dessas 500, aproximadamente 100 de lesões ou feridas provocadas por projéteis de arma de fogo. Então a chance de cair na sua prova é grande. Por quê? Porque isso daqui é o dia a dia das mortes violentas nos balcões de delegacia de médias e grandes cidades, onde vocês vão trabalhar como delegados, agentes, escrivãos, papiloscopistas, peritos, beleza? Então isso daqui é importantíssimo e essa questão vai falar do sinal de Benassi, gente. E aí eu não vou encenar aqui porque é alviltante, né? Pode ser perturbador. Para isso eu não uso a arma, tá bom? Mas faz de conta que aqui é a arma, né? O sinal de Benassi é quando do tiro de encosto em uma região que tem anteparo ósseo, além de ficar a câmara de mina de Hoffman, aquele buraco irregular, em razão da reflexão dos gases para fora, refletidos pela placa óssea, fica a deposição de fuligem na borda do orifício de entrada. Tá aí o sinal de Benassi para você, tá? Vou mostrar para você agora como que está sendo visualizado esse sinal de Benassi. Corta para mim aqui, diretor. Faz de conta que estamos na necrópsia. A gente faz aqui, ó, o corte com o bisturi. Tá bom? Pentia aqui, faz o corte com o bisturi, rebate esse couro para cá,
rebate esse couro cabeludo para cá e a calota craniana fica exposta do jeito que você está vendo aí na tela. Corta para a tela, por favor, diretor. E a gente vê esse esfumaçamento na borda do orifício de entrada. Beleza, gente? Isso daí é o sinal de Benassi, tá bom? E aí, a questão quer saber disso daí. A respeito das lesões corporais, né? O que significa o sinal de Benassi nas lesões por projétil de arma de fogo? Vestígio de partículas metálicas fusionadas na mão do atirador. Não, né, gente? Forma de uma entrada de projétil de arma de fogo no crânio que indica a inclinação do trajeto da arma, do trajeto em relação à superfície. Não. Esfumaçamento ou queimadura óssea, especialmente no crânio, em disparos encostados, e a resposta é essa, tá bom? Essa é a resposta. Beleza? Tá aí o sinal de Benassi, gente. Olha aí, FGV, Polícia Civil do Maranhão, 2012. Galera, manda um alô aí de onde você tá falando. Manda um abraço para o pessoal de Natal, Caicó, Pau dos Ferros aí, Mossoró. Pessoal sempre atento, acompanhando a gente. Tem muita gente do Pará aí também, galera. Pessoal que vai fazer a Polícia Civil do Pará tá aí na nossa aula também. Deve ter alguém do Paraná também aí, de outros concursos que a gente está aguardando, beleza? Em relação aos documentos médico-legais, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, gente, incorreta, ó. Documentos médico-legais. Corta para mim aqui, diretor. Gente, são vários os documentos médico-legais. Aí a Alessandra de Natal, João Pessoa, pessoal da Paraíba, Sil, pessoal do Ceará, Tiago, Olinda, Pernambuco, Sergipe, ô Nordeste maravilhoso, que saudade de visitar vocês. Piancó na Paraíba, gente, saudade dessas praias maravilhosas aí. Não vejo a hora de passar essa pandemia e poder voltar a visitar vocês. Inclusive eu dou aula de pós-graduação, viajo o Brasil inteiro, mas infelizmente está sendo tudo online. Semana passada deveria ter estado em Goiânia, foi online pelo Zoom. Semana que vem deveria estar em Santarém do Pará, será online pelo Zoom. Tomara que passe logo essa situação para a gente se ver novamente, né, gente? Presencialmente é muito melhor. As revisões de véspera do grão das provas de vocês, tá bom? Tá bom, gente. Documentos médico-legais, nós temos de relembrar. Nós temos os principais, o atestado. O atestado serve para quê, gente? O atestado é aquele documento que o médico profissional declara atos simples, declarações corriqueiras do exercício da profissão. Examinou um paciente, realizou uma endoscopia, essa pessoa está gripada, está com garganta inflamada, precisa ficar 2 ou 3 dias afastada do trabalho. Os atestados médicos são esses, para declarações simples. Nós temos os oficiosos e os administrativos, tá bom? Aí nós temos outro documento médico legal muito importante, o relatório. O relatório se divide em laudo e em auto. O laudo é aquele que, quando o perito médico faz o exame, ele mesmo redige o documento e assina ao final. É o mais comum do dia a dia do exercício da profissão do perito. Ele mesmo redige, ele mesmo assina. E o auto é quando o médico ou o perito está com as mãos ocupadas, procedendo, por exemplo, uma exumação, manuseando um cadáver. Aí ele vai e dita os resultados do exame para um escrivão ou um servidor administrativo relatar. No final, o médico preenche confere aquele auto, revisa e assina. Beleza? Relatório, modalidade laudo e auto. Nós temos as notificações, que são os documentos expedidos por médicos para informar as autoridades públicas fatos de notificação compulsória. Exemplo, violência doméstica e familiar contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, situações de abuso sexual contra a criança. Exemplo, eu fui criado aqui na periferia do Distrito Federal, em uma cidade chamada
Ceilândia, tá? Nós temos um grande hospital. Ceilândia tem 600 mil habitantes. Nós temos um grande hospital. Na entrada da emergência já tem um posto da Polícia Civil. Chegou uma pessoa ferida lá, o agente de polícia já vai saber o que é. Se foi tiro, se foi faca, se foi acidente de trânsito, se foi envenenamento. Porque aquilo é um fato relevante. O médico, depois de examinar ali aquela vítima, vai dar um feedback para o pessoal da Polícia Judiciária para a investigação. O agente que está ali de plantão já comunica o delegado de polícia da circunscrição, que está na delegacia mais próxima, para tomar as providências. Um caso de uma criança maltratada, espancada, violentada, por exemplo, tá bom? Então o médico expede oficialmente um documento chamado notificação. Caso de doenças também de notificação compulsória aí, o COVID, tá bom? Aí nós temos um outro documento muito importante que é o parecer médico legal. É um documento em que o médico relata as informações que ele constatou diante dos exames, dos autos do inquérito ou do processo. Ele é provocado pelo juiz, geralmente é um perito de renome, uma pessoa de bastante credibilidade, de bastante experiência. E ele vai emitir a opinião, a impressão técnica dele acerca daquele conjunto de provas. Quando há dúvidas nos documentos, nos laudos, no inquérito, no processo. Diferença importante que a banca já cobrou. No parecer, o médico, o perito parecerista, ele não examina o corpo de delito. Ele examina documentos, tá bom? Ele examina laudos, tá bom? Documentos médico-legais aí, ó. Atestado médico é uma declaração pura e simples por escrito de um fato médico e suas possíveis consequências, correto? O médico somente tem competência para atestar dentro de sua especialidade, falso, tá bom? O atestado médico é uma peça meramente informativa, não elemento final para decidir vantagens e obrigações. Certo. Se a autoridade julgar, pode solicitar um relatório médico, um laudo médico, tá bom? O relatório médico, que se subdivide em laudo ou em auto, é a descrição minuciosa de uma perícia, a fim de responder à solicitação de uma autoridade, correto? A notificação é uma comunicação compulsória de um fato profissional por necessidade social ou sanitária. E eu tenho a impressão de que vocês, nossos alunos, já viram isso antes, né, gente? Tá aí o resumão de documentos médicos legais. Para os nossos alunos que são assinantes lá na plataforma, nós temos 2 aulas completas de documentos médicos legais detalhados, inclusive falando a parte de cada documento, que também já caiu em prova. Quem não é assinante teve uma revisão rápida aqui. Mas quem não é assinante vai assinar, né, gente? Porque a assinatura ilimitada é um investimento que vale super a pena, é super em conta. Eu tenho certeza que é muito menos do que muitos de vocês gastam aí em uma noite de balada. Tem um point novo aqui em Brasília que a galera tá indo, que em média uma pessoa que bebe pouco ou que bebe mais ou menos gasta em média R$400 por noite aí numa balada. Assinatura ilimitada custa 1/4 disso, né, gente? Então, muita gente tem condições de pagar aí tranquilo. E para quem está apertado, nós temos aí, de vez em quando, as promoções e a assinatura social, beleza? Galera, tá faltando os likes aí. O nosso pessoal que modera tá pedindo os likes, tá bom? Estimula o GRAM financiar esses eventos bacanas para vocês aí, tá bom? É um oferecimento nosso que a gente capricha ao máximo para vocês e do GRAM Cursos inteiramente de cortesia. Identificação é o processo que compara caracteres físicos, funcionais e psíquicos que diferem uma pessoa das demais. Para que um processo de identificação seja aplicável, é necessário que ele preencha 5 requisitos, tá bom? Corta para mim aqui, diretor. Gente, isso aqui são os requisitos dos métodos de identificação. Identidade é o conjunto de características
que permite diferenciar o indivíduo de outro, tá bom? Identificação é o método que a gente chega a isso. E os métodos de identificação trabalham com 5 postulados, tá bom? Galera, não só dá o like, como se inscreve aí. Tem muitos de vocês que assistem o canal e não estão inscritos. Por que que a gente sabe? No final aqui a gente gera um relatório e a gente vê o número de inscrições no canal. E a gente vê que muitos de vocês assistiam, mas não estavam inscritos. Então assista o canal, se inscreva, compartilhe, dê o like aí para a gente continuar produzindo conteúdo e conhecimento de qualidade para vocês. E além do canal do GRAN, nós temos o GRAN Jurídico, tá? E aí nós temos os perfis lá no Instagram, o GRAN Saúde, o GRAN Jurídico, o GRAN Questões, beleza? E tem os meus também, tá bom? professorlaesio.csi no Instagram, de CSI, e Perito e Professor Laércio Carneiro, não deixe de se inscrever aí. No final vou pedir para o diretor esperar uns minutinhos antes de encerrar o link e eu mando o link para vocês aí, beleza? Gente, olha aí os princípios e postulados dos métodos de identificação. Assinale a alternativa que apresenta os 5 requisitos. Unicidade, beleza, tem que ser uma característica única para permitir identificar o indivíduo. Imutabilidade, beleza, tem que ser uma característica que ao longo da vida muda pouco, exemplo, a impressão digital do indivíduo. Perenidade tem que ser uma característica duradoura, exemplo, a impressão digital do indivíduo. Praticabilidade tem que ser um método de identificação viável, prático, factível, barato, rápido, beleza? Está ok. E classificabilidade deve permitir classificar os indivíduos de forma fácil para permitir a consulta e a busca. É a alternativa A e corta para mim. Diretor, e aqui eu vou revisar outro conteúdo importante para você, que é a ordem do uso dos métodos de identificação. Em casos de identificação humana, os métodos primários de identificação. Por que que eu citei o método de impressão digital? Porque ele é o mais barato, o mais econômico, o mais rápido, o melhor de todos. Porque todos nós temos impressões papilares que permitem diferenciar a gente de outros indivíduos, tá? Quais são os métodos considerados de identificação primários que auxiliam, inclusive, identificação de vítimas em desastres em massa? Por que que esses métodos são recomendáveis? Exemplo, um voo internacional, um avião cai, ali tem pessoas de todas as nacionalidades, as polícias de vários países e a Interpol vão se reunir para identificar aquelas vítimas, para periciar aqueles corpos. Então, os órgãos de segurança de vários países têm de falar a mesma língua. E aí elas tratam dos métodos de identificação nessa ordem. Primeiro, identifica por impressão digital quando possível. O cadáver está carbonizado, está em decomposição, não tem as mãos mais, não é mais possível identificar por impressão digital, passa pelos métodos de identificação odontológicos, de odontologia legal. Além dos arcos dentários estarem bem preservados, nós precisamos de registros antemortem, prontuários odontológicos das vítimas, raio-x, moldes ortodônticos. A família da gente tem que ir lá no nosso dentista. Doutora, o que que você tem aí do meu parente? Inclusive, gente, nós temos que ter essas coisas guardadas. Raio-x guardado, tá bom? Moldes odontológicos. O dentista te pediu, usou, mandou você guardar, não joga fora não. O moldezinho de isopor, de gesso, guarda. Tem aqueles raio-x panorâmico que você tirou para tomar posse no concurso. Não joga fora não, guarda. Assim, que Deus te livre de uma tragédia dessa. Se um dia for preciso, a família tem como ajudar os órgãos de identificação. Então esse é o segundo método mais usado. E o terceiro método mais usado, quando os dois anteriores não são possíveis, são os métodos de DNA, beleza? Gente, isso daqui tudo cai muito em prova, beleza? Aqui com esse conteúdo vocês têm condições de matar
várias questões, beleza? Tô aguardando os likes, tô aguardando os compartilhamentos aí de vocês, beleza? Francélia falou, oxi, tô inscrita e sou aluna, que bom, Francélia. Muito obrigado pelo prestígio, pela presença de vocês de sempre, tá bom? Divulga o GRAM aí pra galera. Só mais um pouquinho para a gente terminar isso daqui. A respeito da identificação criminal, assinale a alternativa correta. E eu vindo para cá no trânsito, quando eu mandei um oi para vocês, eu coloquei a aulinha da professora Geilza, maravilhosa lá, né, de processo penal, sobre identificação criminal, a lei 12.037. Quem vai fazer para as carreiras de delegado, de agente escrivão, cai, tá bom, gente? Quem vai fazer para papiloscopista despenca e tem nossas aulas desse assunto aqui, tá? A fotografia sinalética constitui um método bastante eficaz de identificação e, por sua precisão, pode ser utilizada como método isolado de identificação. Falso, é um método subsidiário auxiliar, tá bom? A rugopalatoscopia é um método de identificação que leva em consideração as cristas sinuosas existentes no palato duro. Corta para mim, diretor, essa questão, Instituto Acesso, mas a FGV cobra a questão desse jeito também. O palato duro é aquilo que a gente chama de céu da boca, beleza? E ele, em cada um de nós, tem um desenho específico, uma rugosidade, cristas e depressões que permitem diferenciar cada um de nós. A Alessandra falando que ama a professora Geilza, eu adoro as aulas dela também. Professora Geilza, professor Érico, professor Aragonei e todos os outros grandes mestres do GRAM, porque aqui, gente, só tem professor bom, não é porque eu estou aqui não, mas acompanha aí o nosso canal e veja para você ver. Infelizmente é impossível agradar a todos, né? De vez em quando tem uns chorões aí, uns reclamões que, apesar de receberem uma aula, um material de altíssima qualidade gratuitamente, infelizmente às vezes ainda reclama. Lembrando que a concorrência também às vezes entra aqui para tumultuar e para encher o saco, porque a qualidade do GRAM incomoda muita gente, né, gente? A concorrência aí não consegue chegar aos padrões, aos níveis de qualidade nossa aqui. E às vezes eles entram aí para tumultuar, tem uns robozinhos também, tá bom? Mas faz parte, beleza? E é isso aí, gente, a questão B está correta, embora a identificação por meio do palato, a rugopalatoscopia, não seja um método prático, factível, nem viável, está descrito na literatura, em alguns países se utiliza. Assinale a alternativa que apresenta as possíveis formas de morte, quando classificadas quanto à causas da morte, perito legista, FGV. Cuidado, gente, causas de morte, não forma de morte, tá bom? Morte natural, morte rápida, morte violenta. Morte rápida é a forma como o indivíduo morreu rapidamente, tá bom? Mas não é causa de morte, tá bom? Morte natural, morte lenta é a forma como o indivíduo morre, tá bom? Lembrei da UNB agora, quando a gente não tinha tempo de almoçar, tinha um lanche lá que a gente chamava de morte lenta. Aqueles quiosques no meio da rua que fica fornecendo. Vamos lá no morte lenta, porque para pegar a fila do RU não dá tempo. Aí era muito rápido, era aquele dogzão que você comia em pé lá ao lado da parada de ônibus. Morte aparente, morte real, morte duvidosa, tá bom? Isso daqui são outras formas de descrever a morte. Morte natural, morte violenta e morte duvidosa. E aqui eu achei uma grande sacanagem da FGV, mas a resposta é essa. Morte natural decorrentes de fatores internos, velhice ou doença. Morte violenta, suicídio, assassinato e acidente. Ou assassinato, acidente e suicídio. Aí você vai lembrar do medicamento AS, da aspirina, ácido acetil salicílico, tá bom? E morte duvidosa, que nada mais é que a morte suspeita, mas eu achei sacanagem da FGV.
porque a gente não usa esse nome de morte duvidosa, a gente usa de morte suspeita. Corta para mim aqui, diretor. E de onde ela tirou isso? Por que que não cabe recurso, gente? Por que que não cabe recurso? Que sacanagem. Ela simplesmente copiou um período do livro do França, do capítulo de tanatologia forense, em que o meu ídolo, o professor França, que eu quero visitar quando passar essa pandemia lá em João Pessoa, na Paraíba, já está com 85 anos, o professor França simplesmente fala assim: morte suspeita é a morte duvidosa. Aí eu achei sacanagem, né? Porque você tem de lembrar literalmente o trecho do que está no França, mas vocês não são obrigados a lembrar disso. E por que que eu achei sacanagem? Porque a gente não usa essa terminologia morte duvidosa, beleza? Mas a questão tá aí para eliminar você, tá bom? Tá aí, gente, a Márcia agradecendo a gente, tá? Pelo conteúdo, pela qualidade das aulas, é um prazer muito grande estar com vocês. E vamos fechar com chave de ouro aqui. Se a sua prova fosse domingo agora, eu tenho certeza que vocês iam passar o trator na prova e na banca, mas não tem problema, pode ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3, que nós estaremos com vocês, mantendo vocês afiados até lá. A Polícia de Paris, isso daqui é sexologia forense, questão fácil. Gente, esqueci de classificar as outras. A Polícia de Paris prendeu um indivíduo porque ele foi flagrado no Museu do Louvre se masturbando diante da estátua de Vênus de Milo. Tem doido pra tudo, né, gente? O cara vai se masturbar no Museu do Louvre. Só em questão de concurso mesmo, mas tem doido pra tudo, viu, gente? Ao ser questionado, o mesmo afirmou que sempre que tinha oportunidade via visitar esta obra pela qual era apaixonado e não se continha. E esta forma de transtorno sexual dá-se o nome de... Olha, um alô para a galera aí que vai fazer Polícia Civil do Pará, a OCP. A FGV gosta dessas marmotas aqui, tá? E a OCP também gosta dessas presepadas aqui, tá? Falar de parafilias, distúrbios do comportamento sexual no que diz respeito à quantidade e à qualidade. Gente, tem louco que vai lá no cemitério de madrugada, pula o muro, cava, quebra a sepultura, arranca o defunto da cova para transar com o defunto. É normal um indivíduo desse? Não é normal, tá? Então, infelizmente, as bancas também gostam dessas presepadas. As parafilias são 30, 40 no professor França e no professor Delton Cross, tá bom? Professor Higino Hércules cita mais de 70. E aqui tá falando, a questão fala do pigmalianismo, o indivíduo que não pode ver uma estátua bonita que quer se masturbar. Tem louco para tudo, né? A resposta é a alternativa D, sexologia forense, tá bom, gente? Isso daqui você tem que revisar, porque isso daqui é fácil e despenca, mas tem que memorizar, beleza? Infelizmente, algumas coisas dependem da memorização. Gente, a aula é só para manter vocês afiados, porque os nossos alunos que já estavam sendo acompanhados de novembro para cá estão preparadíssimos, porque a gente também já vinha fazendo eventos para a PCRN há 2 anos. Se você olhar aí nos destaques dos meus stories do Instagram, tem resolução de exercício da PCRN de 2 anos atrás. Beleza? Então nossos alunos estão tinindo e nós vamos manter vocês assim até lá. Beleza? Um abraço, bons estudos. Agora 1 hora eu vou dar noções de armas e de armas de fogo para a galera do ITEP, para todo concurso que cair. Cai na parte de criminalística, de medicina legal. Pessoal que vai fazer Polícia Civil do Rio de Janeiro, na parte de traumatologia, tem muita coisa de arma de fogo, porque a banca do Rio se baseia no professor Higino, beleza? Então, o pessoal do Sudeste e do Sul também aproveita essa aula que a gente vai gravar daqui a pouco, que depois fica privado só para os assinantes, beleza? Um abraço, bons estudos e até daqui a pouco. Vou só fazer um lanche e volto, tá bom?